Olá, minha gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui Jaidson Jerônimo e hoje eu vou trazer uma notícia para você que realmente deixa a gente indignado. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, se inscreve aí no canal se não é inscrito, mas essa decisão aqui ela é muito importante para o país. Ela impacta de forma severa e negativa o judiciário brasileiro no que diz respeito aos processos da Lava Jato. Então é muito importante que você permaneça comigo até o final e acompanhe o raciocínio que eu tenho para passar para você, para decifrar, para tirar do juridiquês isso que eu estou vendo aqui diante dos meus olhos, dia 21 de fevereiro de 2023. Olha aí a notícia. Decisão nos processos de Lula provoca efeito dominó e trava outros processos no STF. Eu já vou te explicar isso aqui. Delação do fim do mundo, como se chamou o acordo de leniência de Odebrecht, Novo Honor, é o pivô dos despachos de Lewandowski, que amplia os efeitos para os outros réus. Você já deve estar imaginando o que está acontecendo. Veja só, acordo de leniência nada mais é do que delação premiada de pessoa jurídica. Eles entregam tudo para tentar abrandar o lado da empresa, para tentar sofrer menos sanções, menos penas pecuniárias e etc. Então se faz um acordo de leniência, uma delação premiada. É como se chama na malandragem do cagueta. Se você caguetar, se você falar, se você entregar provas do que você está falando, você vai ter um benefício, a tua pena vai ser abrandada. E essa delação ela é tão séria, que ela foi chamada de delação do fim do mundo. Por que delação do fim do mundo? Porque ela pega muita gente, muitos poderosos, muitos políticos, muitas empresas. Então, o que acontece? Só para você entender, nós estamos falando do ministro do STF, a decisão é dele, do Ricardo Lewandowski. E o que foi que ele decidiu? Veja só, a anulação de parte do acordo da delação premiada da Odebrecht, que hoje ela mudou de nome, se chama Novo Honor. Teve início nos processos da Operação Lava Jato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a defesa recorreu ao Supremo, que é o STF, para ter acesso à íntegra do sistema eletrônico de empreiteira, travando em efeito cascata uma série de processos na justiça. Então, falei para você que essa delação pega muita gente e tudo que acontece no topo do negócio, do processo, travou lá, trava todo mundo para baixo. Faz um efeito cascata. O acordo de colaboração da Odebrecht, Novo Honor, chegou a ser apelidado de delação do fim do mundo, em razão do possível impacto no cenário político do país à época, aberto o precedente que beneficiou agora o presidente Lula, os processos judiciais que tiveram os mesmos dados de acordo de leniência começaram a ser suspensos pelo STF. O que acontece? Só para a gente entender. Havia o acordo de leniência, havia algumas informações sobre esse acordo de leniência que envolve as questões internacionais, dados de fora, de dinheiro que foi transferido, de propina que foi paga e etc e tal. Eles questionaram a forma, não a forma como foi coletadas essas informações, mas porque eles não tiveram pleno acesso. Aí eles bateram na porta do STF, né, na pessoa do Zanini, e disseram, olha, nós não tivemos acesso 100% a isso daqui, então nós queremos a anulação de parte dessa delação premiada. Ou seja, já tem autoria, já tem materialidade, e agora por conta de uma coisa que está na cabeça do advogado, ele achou que ele foi prejudicado, ele pediu para o juiz, que é o Ricardo Lewandowski, para tentar dar uma embramada, uma embaralhada, uma embaraçada nessa questão da delação, e pasmem, ele conseguiu. Já em dezembro, na ampliação dos efeitos da decisão para Lula, foram paralisadas as tramitações das ações que envolviam delatores da empreiteira, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ex-candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, que é do Republicanos. Ou seja, quando essa galera que está toda envolvida, toda suja nesse emaranhado, aparece o nome da delação, eles viram isso, o que eles fizeram? Foram lá bater também na porta. Ei, paralisa o meu também, porque você paralisou lá em cima.
As defesas dos investigados na Operação Lava Jato e seus desdobramentos, como o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-senador Edson Lobão, ingressaram com pedidos de extensão da medida que deverá ser analisada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, está todo mundo surfando nessa onda. Essa notícia é bombástica por causa disso. Mexeu lá em cima, vai mexer tudo para baixo. A banca de advogados que atende os processos do presidente Lula, coordenada pelo jurista Cristiano Zanini, afirmou que a Vara Federal de Curitiba cerceava o direito à plena defesa do réu, ao restringir acesso a todos os dados entregues pela empreiteira e solicitou que o acordo de leniência fosse invalidado. Gente do céu, invalidando isso, acabou. A impunidade ela está instalada. Invalida tudo, se perde as provas. O que a gente tem que entender? Que tudo isso é uma manobra jurídica para, no decurso do tempo, ocorrer o que a gente chama no direito de prescrição. Ou seja, o processo ser fulminado pela prescrição. Aí não tem mais pena, não tem mais nada. O ministro Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes determinaram que o acesso integral ao acordo de leniência fosse concedido para a defesa. O Lewandowski, eu quero ressaltar para vocês que agora, há poucos dias, ele participou, eu tenho até aqui, eu deixei aberta aqui a matéria, ó. Lewandowski participa de evento do MST e defende visão de mundo comum. Ou seja, ele estava participando de um evento, de um movimento ligado intimamente, ou se não coordenado, pelas pessoas que estão sendo julgadas por ele. E a gente sabe que a Constituição Federal, ela é prevista a imparcialidade do juiz. Foi-se o tempo agora que o juiz só falava nos autos. O juiz agora se manifesta, é amigo da pessoa que ele está julgando. E esse outro, o Lewandowski, é assim, né, é o cara que está intimamente ligado aí com o MST. E o Gilmar Mendes foi o que chorou quando o Cristiano Zanini estava defendendo Lula. São esses caras que estão julgando se o acordo de leniência vai valer ou não vai. Em seguida, a defesa de Lula também conseguiu autorização para ter acesso às mensagens trocadas pelos procuradores quando a operação Spofing, que investigou o hackeamento dos telefones das autoridades da Lava Jato. Lewandowski concedeu acesso aos advogados de Lula, trouxeram para os autos centenas de páginas de transcrição de conversa da Força Tarefa feita no aplicativo Telegram. Gente, é o seguinte, para você declarar nulidade de um processo, a prova tem que ser lícita. Não é lícito você grampear procurador, não é lícito você grampear juiz. Não tinha nenhuma autorização judicial. Você sabe o que eles fizeram? Eles pegaram essas transcrições e colocaram no processo. Ou seja, isso daí é uma coisa inaceitável, não tem nada a ver, ou seja, eles estavam tratando um assunto, é flagrante a forma como eles estão fazendo para anular toda essa patifaria que aconteceu no nosso país. Essa é a sanha, essa é a vontade. Então você que é cidadão, você tem que se ligar com isso. Às vezes você está defendendo, você está votando, mas você não está vendo o que está acontecendo. Então eu quero abrir os seus olhos aqui. Só que mesmo assim, tem um camarada que, ao meu ver, ele é um socialista, ele é um esquerdista, mas olha o que aconteceu, a coisa é tão escandalosa, o ministro Edson Fachin, que é relator oficial no STF da Operação Lava Jato, foi voto vencido em decorrência deste ato processual, ou seja, o Fachin foi contra, O ministro Lewandowski passou a ser o relator, então, porque o Fachin foi o voto vencido, do recurso de defesa, chamado de reclamação. O nome desse recurso, quando você entra com ele, não é... Tem vários tipos de recursos processuais. O nome desse daqui é um recurso pouquíssimo usado no direito, que é a reclamação. Ou seja, não cabia mais nenhum tipo de recurso, a parte vai lá e reclama para o juiz, ou seja, já é uma coisa extra. A defesa, então, iniciou uma série de reclamações, ou seja, eles foram minando os processos e colocando reclamação, olha, eles fizeram isso, olha, telefonou para não sei quem e tal, e foram ao STF, que passaram a ser analisadas primeiramente por Lewandowski, inclusive após uma das ações penais abertas contra Lula já ter sido enviada à Justiça de Curitiba da Justiça de Curitiba para o Distrito Federal, também por ordem do Supremo.
Com base nos diálogos dos procuradores, Lewandowski despachou afirmando que dados eletrônicos de empreiteira tinham sido transportados sem as devidas precauções. Ele não explica o que é isso. Ah, mas é verdade, o que eles estão falando aqui é verdade, esses dados aí foram transportados de um lado para o outro aí sem as devidas precauções legais e tratativas internacionais para o acordo que se deram à margem da legislação vigente, entre aspas. O acordo da Odebrecht tinha sido firmado no fim de 2016 por autoridades do Brasil, da Suíça, Estados Unidos e envolveu o pagamento de multa projetada à época na casa de 8,5 bilhões. O ministro considerou que a negociação ocorreu de modo informal, sem respeito. Ah, por favor, é até ruim de ler isso daqui. Ah, não foi do jeito formal, não foi do jeito que eu achei que seria assim, então vamos anular tudo. Em decorrência dessa decisão, a defesa dos réus pleitearam a extensão dos efeitos. O que é isso? Lá estava condenado uma penca de político, um rol de empresas gigantesco. E o que eles fizeram? Quando eles viram que isso daí estava dando efeito, que tinha travado, o Lula foi beneficiado, o Cunha e essa turma toda, eles querem a extensão disso. Então, em decorrência dessa decisão, eles pediram a extensão dos efeitos. O empresário Walter Faria, dono da cervejaria Petrópolis, também teve seu pedido aceito pelo Lewandowski, ou seja, todo mundo que está entrando agora está dando certo, sob o argumento que a situação dele era idêntica de Lula e que a mesma medida deveria ser tomada. Ele responde por ações penais sob acusação de participar de esquemas ilegais de financiamento de políticos coordenados pela Odebrecht. Ou seja, Odebrecht, política, Odebrecht e aí vai. O mesmo aconteceu com o ex-ministro Paulo Bernardo Silva, que acho que é o marido da Gleice Hoffmann, que é réu na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, e igualmente teve suspensa a tramitação da ação penal contra ele. Em um efeito dominó, foram paralisadas ações penais eleitorais contra o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ah, mas esse é companheiro, esse daí tá certo. Esse daí nunca queria ficar com ação nas costas dele. E o deputado federal Pedro Paulo, também do PSD do Rio de Janeiro, que tramitavam no Rio. Aí o ministro Edson Fachin, já é um dos votos vencidos no julgamento de fevereiro de 2022, teceu inúmeras críticas ao modo como se deu a tramitação do pedido relacionado ao acordo da Odebrecht a partir do caso do presidente Lula. Disse que o único embasamento para a declaração da invalidação das provas do acordo de leniência foram as mensagens hackeadas dos procuradores e que a tramitação violou o devido processo legal, quando houve a ampliação dos pedidos das defesas. Então, o que ele falou, Fachin? Falou, rapaz, você não pode anular todo esse processo com essa montoeira de provas, de delação, de documento, de planilha de propina, por conta de uma coisa como essa alegada pela defesa que não faz sentido algum. Não parece que está tudo... Olha, ao meu ver, parece que já estava tudo acertado. Ó, faz assim, entra com esse recurso aqui que eu vou acatar. Então, nós estamos vivendo isso daí, uma ilegalidade flagrante. Da mesma forma, a Procuradoria-Geral também criticou isso aí, por meio da subprocuradora Lindora Araújo. Fez questionamentos de igual teor e declarou: sujeitos totalmente estranhos ao ponto de partida do procedimento aventuraram-se para postular, por vezes, lograr indevidas extensões e efeitos. Então, gente, no documento o Ministério Público nega que tenha havido irregularidades na tratativa internacional, ou seja, o Ministério Público também se manifestou e disse o seguinte: não, isso aqui está tudo certo, não tem nada de errado. E aí o Lewandowski refuta tais alegações, diz que não, que está tudo certo, que essas extensões vão acontecer, rechaçou as pessoas que estão falando ao contrário, né? E aqui tem uma aspas aqui, ó. A Odebrecht informou que desde o início vem colaborando de forma plena com as autoridades e busca o total esclarecimento dos fatos do passado e que hoje está inteiramente transformada e usa as mais recomendadas normas de conformidade, seguindo comprometida com uma atuação ética
íntegra e transparente. Se você não sabe, ela trocou de nome e ela vai contratar com o poder público do mesmo jeito. Ou seja, o Brasil foi roubado, foi saqueado, as empreiteiras livraram a cara, as pessoas que levaram vantagem nisso também estão soltas e as outras que ainda tinham resquício estão sendo anulados seus processos. Dorme nesse barulho aí. Fica aqui essa humilde explanação sobre essa notícia que para mim é de extrema relevância e também muito triste, e também registro aqui as minhas condolências com relação às vítimas, não somente dos terremotos na Turquia e lá naqueles países, mas também aqui as vítimas das chuvas, tá bom? Forte abraço, deixa a tua inscrição aí, até a próxima.